Luciano! Oi. Que bom sair um pouco daquelas telinhas e a gente se conhecer pessoalmente. Então, meu nome é Mércia Brito e eu estou aqui com o Luciano Frontella, que é aqui o que a gente chama? O CEO, o coordenador, o diretor? Em português seria um ponto de contato, vamos dizer assim. Não, é o assim, quem pensou, quem organizou a COI no Brasil. Ele. Na verdade é isso, é um esforço muito coletivo, né? A COI é um evento, o principal evento da Constituinte de Crianças e Jovens da Convenção Quadro da Mudança do Clima, né? Que é o NFCCC. E esse papel que eu assumi, ele é o que a gente chama de um mandato, né? O nome da posição é liaison, né? E o verbo liaison no inglês é você fazer o contato, uma ponte entre partes, né? Então eu faço a ponte entre a Constituinte e o grupo de organização, né? Que são jovens aí do mundo inteiro. São acho que mais de 90 países que foram representados dentro do grupo de organização da COI 20, né? Então, meu papel é de garantir que essa galera que está organizando o evento, organize o evento respeitando os princípios da Constituinte, né? Então, é meio que esse é o meu papel. Muito mais eles e elas organizam do que eu. Eu fico mais ajudando no backstage, né? Fico meio que ajudando a entender o que eu posso ajudar. E porque isso tenho 20 anos de acompanhamento de política de juventude no Brasil, então meio que uso também da rede de contatos para garantir que a gente consiga ter o melhor evento possível. E como é que o jovem Luciano, começou lá atrás e chegou na COI, né, com esse objetivo de ser ponte entre, né, temas importantes, como aqui a ação climática, mas ser ponte entre tantos jovens do mundo inteiro? Bom, eu comecei com 14 anos no movimento estudantil, né? Fui do Grêmio Estudantil na escola que eu estudava. E o primeiro grande tema, né, que eu acabei acompanhando na escola, em 2007, foi quando lançou aquele documentário, né, filme do Al Gore, Uma Verdade Conveniente, né? Então, meu primeiro contato grande com esse assunto de forma internacional foi com isso. E a gente acabou organizando via Grêmio atividades em várias escolas, não só na nossa, trazendo um pouco esse debate, né, sobre o assunto. Mas aqui no Brasil, meu maior ponto de atuação política foi na política de juventude. O Brasil, para quem não sabe, não tinha juventude na Constituição, né, até pouco tempo. Não tinha o Estatuto da Juventude, que é o que garante, né, os direitos da juventude no Brasil. Se hoje você usa o ID Jovem para pegar ônibus de graça, né, entre estados, é graças à luta da conquista do Estatuto da Juventude, né? Então, minha primeira grande conferência nacional foi a Conferência Nacional de Juventude, em 2007, né? Então, que sofreu um grande ato, né, nos governos Temer e Bolsonaro. A participação social, como um todo, foi por água abaixo. Então, é assim que eu comecei, permaneci, e hoje estou mais focado na questão da crise climática, hoje atuando mais com crianças e jovens. Ok. E como é que foi quando foi decidido lá atrás que a COP ia ser em Belém, ia ser no Brasil? E o que te impulsionou, enfim, qual foi as preocupações que vocês tiveram de dizer assim, vamos ter que organizar uma COI no Brasil? Olha, na verdade, eu tinha feito uma promessa na COP26 que eu nunca mais ia participar de uma COP. Falei, não aguento mais, que foi a COP em Glasgow, que foi logo assim, ainda não tinha acabado de fato a pandemia, mas o pessoal foi insistente, não, vamos fazer, acho que vai dar certo, né? E aí eu vendi minha alma para umas 7 organizações diferentes para conseguir ter o dinheiro para ir para lá, né? Porque é isso, né? Se você é jovem, a não ser que você seja herdeiro, você não tem dinheiro. Só que aí na segunda semana, a pessoa que estava no mesmo apartamento que eu pegou Covid. E todo o meu plano de atividade e trabalho que eu tinha feito para a segunda semana, que normalmente é a semana mais agitada nas COPs, foi por água abaixo, né? Então eu falei, não aguento mais, deixa para outras pessoas irem, cansei de passar perrengue. Só que aí é isso, né? O Brasil anunciou que ia presidir a COP e foi aceito pela convenção, a COP 30. Aí fui obrigado a ir para a COP 29 para começar a fazer as articulações para a COP 30. E daí na COP 29 fizeram essa pergunta, Luciano, então por que você não tenta ajudar a organizar a COI, né? Esse é meu último ano na Constituinte, né? Porque a Constituinte
aceita pessoas abaixo de 35 anos de idade, né? Então eu falei, bom, pode ser a oportunidade, então, fazer uma última entrega, né, depois de anos dedicados à luta pela juventude no Brasil e fora, de tentar colaborar com esse espaço. Então foi aí que eu me candidatei e acabei sendo selecionado para essa posição hoje aqui na COI 20. Muito bom. Obrigado. A gente está aqui com o Luciano e com uns jovens aqui que estão por trás das câmeras, por trás das redes sociais, das fotografias, enfim, a parte de comunicação aqui da COI está sendo realizada por jovens do Rio, jovens de Belém, que participaram do curso de jornalismo climático e podcast. Estou aqui na primeira experiência aqui como fazendo podcast, não sei se é a sua. Não, eu, na verdade, comecei minha vida com organizações da sociedade civil com educomunicação. Então, eu já sou meio cobra criada. Sim, mas esse, eu também. Já venho de lá atrás com comunicação. Mas aqui, fazendo esse exercício, então, para falar, esse exercício de podcast aqui. Então, assim, não só a gente aqui está se exercitando, como todos os jovens que estão por trás das câmeras, também aqui fazendo comunicação numa experiência incrível. Eu acho que é uma oportunidade com pautas tão importantes e que a COP precisa ouvir, né? Ter o olhar de crianças e jovens sobre todos os temas e as mudanças climáticas. E eu acho que é importante também estar aqui nessa terra, em Belém. Isso, não, exato. E vindo para cá que você pode realmente experienciar o que é uma cidade como Belém, né? Formada por mais de 40 ilhas, com um povo que tem uma cultura riquíssima, né? Onde você vai, você encontra espaços encantadores na cidade, né? Eu tive aqui, essa é a minha 6ª vez em Belém esse ano, e toda vez que eu venho eu encontro um novo lugar favorito, né? Então, eu acho que, para além das manchetes de jornal, né, que muitas pessoas ficaram focadas muito na questão da hospedagem, não sei o que lá. Gente, nenhuma cidade no mundo tem hospedagem suficiente para uma COP. Nenhuma. Tá? Não existe cidade hoje no mundo com estrutura capaz de receber um evento como a COP. Seja Paris, seja Londres, seja Inglaterra, não existe. A mesma discussão teve quando teve COP, Copa, Olimpíadas no Rio de Janeiro, e não seria diferente aqui. Exato. Né? Essa discussão ocorre em toda a cidade, que é um grande evento, né? Um grande desafio. E a cidade precisa se preparar, enfim, tem que ter políticas públicas e os movimentos sociais, a gente aqui precisa também aí cutucar nossos governos para que haja um legado. Exato. E eu acho que isso que é também o mais importante aqui e importante do nosso trabalho. E é isso o legado que vocês estão ajudando a construir a partir de espaços de comunicação como esse, né, que o Cinema Nosso está proporcionando, onde a gente possa ouvir histórias de pessoas reais, né, onde a gente possa ouvir histórias de jovens do mundo todo, inclusive aqui, né, eu estava aqui esperando um pouco quando estava entrevistando uma jovem de Alter do Chão, né, então acho que é isso que é o poder, né, da gente poder se comunicar, ouvir, conversar, dialogar, que só espaços como esse de podcast, espaços de conversa, que a gente consegue se aprofundar e olhar as pessoas para além dos argumentos rasos de internet, né? Que infelizmente é algo que o algoritmo incentiva muito o ódio, né? Incentiva muito a briga, a disputa. E aqui é um espaço de encontro e não de disputa, né? Então, obrigado a vocês por proporcionarem esse espaço aqui no nosso evento. Muito obrigada. Então, aqui com o nosso símbolo de Luciano, que é o homem que faz pontes, cria redes. Muito obrigada pela parceria. Eu acho que essa nossa força aqui proporcionou estar todos vocês aqui hoje. Isso. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho de todo mundo, que vocês não estão vendo, mas tem uma galera, essa sala tá cheia aqui. Tá cheio de gente escutando a gente. Inclusive no celular, tá? Obrigado, gente. Obrigada.